Bom dia, sejam muito bem-vindos, todos vocês, ao novo espaço do Localiza Labs em Recife. É um grande prazer receber a todos aqui. E esse espaço é muito importante para a gente, não somente como um espaço de trabalho, mas também um espaço de muita colaboração, muita construção coletiva. E eu vou contar um pouquinho do porquê dessa importância do Labs para todos nós. Falando um pouquinho da história da Localiza, eu costumo dizer que ela é uma jovem senhora de 49 anos, fundada em 1973, com 6 fusquinhas financiados por 4 jovens empreendedores, sonhadores, e que hoje se tornou uma empresa de centenas de milhares de veículos, né? E nesse sonho todo, até poucos anos atrás, o time de tecnologia dentro da Localiza, assim como dentro de diversas outras empresas do mundo, era um time muito focado em suporte aos negócios, de suporte operacional, e de lá para cá começamos uma transformação gigantesca de cultura, de tecnologia, de ferramentas, principalmente de pessoas. Hoje o nosso time já passa de 900 pessoas, 900 profissionais entre tecnologia, ciências de dados e o principal, com muita relevância, muita proximidade com o negócio da Localiza. Isso aí gera muito impacto, não é? Cada vez mais nós nos posicionamos como uma empresa com um propósito focado em mobilidade sustentável. Isso passa por todas as transformações que o mundo vem passando, vem enfrentando, busca por novos negócios. Tradicionalmente, nós temos muito ainda o mindset, não só no Brasil, mas também fora, de termos os nossos próprios carros. Sempre acreditamos que pessoas vão precisar ter veículos, mas muitas outras pessoas vão poder contar com soluções alternativas de mobilidade. E cada vez mais a Localiza, também através do Labs, vem construindo e buscando novas soluções que atendam a essas novas necessidades, a esses novos desafios. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles à frente, tá joia? Dentro desses sonhos que motivaram essa transformação, nós temos 3 principais. Um sonho de entregarmos através do digital experiências ainda mais encantadoras para os nossos clientes. Então, através do digital, conseguimos levar, por exemplo, retirada, uso e devolução de veículos totalmente digital. Hoje nós já conseguimos fazer isso. Além do encantamento dos nossos clientes, conseguimos entregar para os nossos colaboradores experiências também mais digitais, tornando os nossos processos ainda mais eficientes, mais produtivos e ágeis, não é? E um último grande sonho, também potencializarmos novos negócios a partir do digital. Um bom exemplo também é o Zarp. O Zarp é uma plataforma que nós temos, que nós levamos carros para motoristas poderem trabalhar como motoristas de aplicativos. Somos, por exemplo, a maior parceira global da Uber. Então, isso traz muita relevância, não somente para dentro de casa, mas também o impacto social que nós levamos através dessas soluções. Então, através desses 3 grandes sonhos, nós objetificamos e motivamos muito essa grande transformação de tecnologia, não é? E esse espaço do Labs aqui em Recife, ele está atrelado a muitas motivações também. Por exemplo, por que Recife? Por que Recife? Eu sou também um mineirinho que vim para Recife em 2006 e me apaixonei pela cidade, sou recifense de coração, não é? Minha esposa, meu filho daqui também. E quando a gente olha o nosso ecossistema de tecnologia em Recife, ele é muito forte em relação à pesquisa, proximidade com as grandes soluções que nós vemos pelo mundo. E um dado muito interessante, proporcionalmente, dentre todas as capitais, Recife tem a maior taxa de alunos em tecnologia para cada 100 mil habitantes. Se eu não estou enganado, esse número é de 357, segundo os últimos estudos. 357 jovens alunos de cursos de tecnologia. Ou seja, se nós estamos como Recife nessa vanguarda em número de estudantes, e hoje Recife já é um grande polo de tecnologia, nós estamos garantindo que amanhã devemos continuar a avançar
esse polo como referência não somente nacional, mas referência também internacional. E a Localiza tem o plano, tem o propósito de participar de tudo isso, não é? E nessa vinda para Recife, esse espaço visa ser não somente um local de trabalho para as nossas pessoas, porque hoje, através do Localiza Labs, os nossos profissionais podem trabalhar de qualquer lugar. Nós já temos hoje, não somente em Recife e Belo Horizonte, mas temos profissionais espalhados por 18 estados, literalmente do Rio Grande do Sul até o Amazonas nós temos profissionais espalhados, trabalhando remotamente, mas através desses espaços como o Labs, nós potencializamos a interação, a colaboração, não somente com os nossos profissionais, mas também com a comunidade local, com os grupos, com as instituições de ensino. E esse é um dos propósitos também de estarmos todos hoje aqui, firmarmos essas parcerias, nos aproximarmos e que o nosso mercado todo possa ver o Labs como um parceiro para fomentar cada dia mais o desenvolvimento do nosso ecossistema nesse mundo tech aqui em Recife. Tá joia? Dando continuidade, eu gostaria de convidar a Alessandra, nossa diretora do Instituto Localiza, para começarmos a falar um pouquinho mais das nossas empreitadas sociais, de como nós estamos ajudando a transformarmos o mundo. Obrigada, Oswaldo. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, agradecer a cada um, né, que se deslocou para estar aqui com a gente hoje, ouvindo um pouquinho aqui da nossa história, de como é que a gente está chegando aqui em Recife. Eu queria agradecer também especialmente os colaboradores do Localiza Labs por estar já nos acolhendo no segundo dia, né, de atividade aqui no Labs, está acolhendo institutos e tantas instituições aqui que têm feito a diferença no ecossistema, e não só da tecnologia, mas da inclusão social em Recife e região. Então, vai ser muito bom, na verdade, o convite é para a gente bater um papo, ouvir um pouquinho de vocês também, dos desafios que vocês veem aí dentro dos projetos que vocês vêm desenvolvendo, conselhos e recomendações que vocês tenham para dar, né, para a Localiza, que está chegando aqui com o Localiza Labs, e para o Instituto também, que é parceiro aí do Labs em algumas iniciativas. Para contextualizar um pouquinho para vocês, como o Oswaldo contou a história aí da Localiza de 73 anos, quando a gente fez aí o nosso último planejamento estratégico, a gente incorporou no propósito da Localiza uma palavra muito importante. Então, a gente passa a ser uma empresa que quer, com você, construir o futuro da mobilidade sustentável. Quando a gente acrescenta essa palavra sustentável no propósito da Localiza, a gente aumenta a nossa responsabilidade em pensar como a gente pode contribuir para, de fato, deixar um legado para todas as áreas que a gente entende que hoje são importantes para a sustentabilidade. Então, além de toda uma agenda focada em questões de governança, focada em questões ambiental, a gente vem também evoluindo para pensar em como crescer numa agenda social. E, para isso, a empresa tomou a decisão de criar um instituto. Em setembro do ano passado, a gente pôs esse instituto para começar a rodar, mas a gente teve a rara oportunidade de poder, aí, durante um ano, pensar no planejamento do instituto. Quando a gente fala em questão social no Brasil, a gente sabe do tamanho do desafio, são muitos temas que se interconectam, e quando a gente vai pensar em onde atuar, a gente precisa fazer um recorte, pensar num foco. E, para pensar qual seria esse recorte, a gente fez um processo de escuta longo em todas as regiões do Brasil, com lideranças sociais, para a gente entender o que mais te aflige hoje na questão social que você enxerga na sua comunidade. E, do retorno dessa escuta, veio muito forte a questão dos jovens. Coincidiu também com o período da pandemia, e, como a gente sabe, a pandemia ela, exacerbou a questão de vulnerabilidade, de risco social dos jovens. Então, a questão do jovem ficou muito latente. E, quando a gente pensou o que para esses jovens, é como trazer esses jovens
para uma oportunidade produtiva, para que esses jovens pudessem resgatar a condição de trabalhar na melhoria da sua qualidade de vida. Bom, além disso, a gente deu uma lida, né, em vários documentos brasileiros que falavam sobre esses desafios sociais em relação a jovens. Qual é o desafio para que um jovem entre no primeiro emprego dentro do Brasil? E também fomos dar uma lida nesse ecossistema da Localiza que o Oswaldo comentou, para entender que atividades econômicas a gente tem dentro do ecossistema, que no primeiro momento, a gente estava até conversando ali embaixo, a gente pensa locação de veículo, mas tem toda uma outra cadeia de negócios correlacionados. Então, a gente foi entender esses negócios e fomos perguntar para o jovem qual é o seu sonho, né? Se a gente quer construir com esse jovem, o mais correto é a gente perguntar para ele qual é o seu sonho. E dessa pergunta de qual é o sonho do jovem, quais são os desafios brasileiros que a gente encontrou e o que haveria no ecossistema da Localiza convergente com tudo isso, a gente chegou ao que hoje é o coração do Instituto. Então, queremos contribuir para a autonomia desses jovens em situação de vulnerabilidade social. Entendemos que a melhor forma da gente contribuir está na parte da educação, e quando a gente fala educação, a gente fez um recorte para capacitação técnica, uma vez que a gente vem trabalhando com jovens, mas não só a capacitação. Junto com a capacitação, como a gente pode influir para que esses jovens eles se conectem com uma possibilidade de inclusão produtiva, seja no mercado de trabalho formal, ou seja, empreendendo. A gente tem, né, como vocês sabem, 1/4 hoje da população brasileira é de jovens. A gente tinha aí, até o final do ano, 12 milhões de jovens na situação de nem trabalhar e nem estudar, o que é extremamente preocupante. E quando a gente fala desses 2 milhões, a baixa renda, ou grupos subrepresentados também, eles tomam uma boa parcela desses 12 milhões. A gente está, né, no boom demográfico, enquanto a gente ainda tem mais jovens do que a população que está fora do mercado de trabalho por idade. O que a gente vê é que se a gente não ajudar esses jovens, de fato, a entrarem numa oportunidade de futuro, a gente vai ter um futuro ainda mais preocupante, porque são eles que vão estar aí conduzindo o nosso país, né, o dia a dia da nossa sociedade. Então, é muito importante a gente dividir essa responsabilidade de apoiar esses jovens nessa jornada. E, além da capacitação e inclusão produtiva, quando a gente comentou sobre o ecossistema e perguntamos sonhos dos jovens, a gente viu algumas atividades econômicas que fazem os olhos deles brilharem. A primeira, acho que não é à toa que está todo mundo aqui, vocês já podem imaginar qual que é, né? Todo mundo, de alguma forma, tem um sonho vinculado à tecnologia. As mídias, né, audiovisual, se você vai na periferia, você escuta muito sobre criar conteúdo, sobre a questão de conteúdo para redes sociais. É bastante latente isso. E outras atividades econômicas ligadas à indústria criativa também. Ouvimos muito. A gente sabe, moda, né, é uma atividade nas periferias bastante latente, a parte de design bastante latente, gastronomia bastante latente e a parte de turismo também. Essas foram as atividades que a gente encontrou nos sonhos dos jovens e que a gente encontrou também convergência com o ecossistema da Localiza. Por que a gente fala muito da Localiza? Porque aí talvez a gente consiga criar um círculo virtuoso onde a gente possa ajudar a capacitar, mas tenha maior capacidade de tentar trazer esses jovens para uma oportunidade de trabalho. Dessa escuta, e a gente é bom de escutar, né? Por isso que a gente quer escutar de vocês aqui hoje, a gente ouviu muito também estar aonde ninguém está indo. Então, a gente vê que, às vezes, os institutos são fomentadores de iniciativas que, às vezes, estão concentradas em capitais ou em regiões que já têm mais acesso a capital intelectual e de recursos, e, às vezes, quando a gente se afasta mais da grande cidade, as comunidades, as organizações têm menos acesso a isso. Então, ouvindo tudo isso, a gente
estruturou o Instituto. A gente, em setembro do ano passado, a gente o colocou para fora, né? Pusemos a nossa marquinha, o nosso jeito de ser, e logo na sequência a gente lançou um edital de acesso público, porque também uma outra coisa que a gente entendeu tem muita gente boa fazendo certo no nosso país. Então, por que não a gente fomentar iniciativas que a gente sabe que já estão acontecendo, ao invés da gente tentar começar a construir sozinhos, né? Então, daí a ideia do edital, até para a gente poder democratizar mais o acesso de organizações e poder conhecer um pouco do que estava acontecendo por aí. A gente teve a grata surpresa de ter exatamente 444 iniciativas inscritas de 25 estados brasileiros, com projetos de capacitação técnica e inclusão produtiva de jovens nessas áreas econômicas que eu comentei com vocês. Nesse primeiro edital, a gente selecionou 24 dessas iniciativas, morrendo de dor, né? Porque o que não faltou foi organização boa, para garantir um pouco da escuta que a gente ouviu de ir aonde ninguém está indo. A gente criou 4 categorias de apoio. Então, uma para projetos que já tinham metodologias testadas e que tinham capacidade de ampliar o atendimento delas. Uma segunda, que ela já estava com a metodologia também já testada, mas ainda precisava de algum apoio para o resultado dentro daquela metodologia, e criamos 2 outras, de fato, para metodologias experimentais, inclusive para organizações que nunca tinham tido o apoio de um fomentador. Então, nessa, a gente teve 20 iniciativas nas 2 categorias, que são as mais experimentais, e apenas 4 nas que são consolidadas, né? A gente vai conhecer, inclusive, 2 delas que estão aqui com a gente hoje, né? A Tereza da Generation e a Poliana do iOS, que vão contar um pouquinho para a gente também como é que eles chegaram no edital e o que eles estão fazendo aí também. Mas o que a gente viu é isso, é muita gente boa. Então, se a gente conseguir pensar em conexões que possam potencializar o trabalho, seja das organizações sociais, sejam dos setores privados que estão aí nessa jornada, e dos públicos também que vêm fomentando iniciativas, eu acho que a gente pode ser muito poderoso, né? Então, a ideia é a gente escutar um pouquinho mesmo e ver os desafios que a gente tem. Ao mesmo tempo, a gente se preocupou, quando a gente entrou em cada um desses setores, a tecnologia, ao turismo e todos os outros setores que a gente apoiou pelo edital, especialmente com a tecnologia na questão da inclusão. Quando a gente pensou, né, que o Instituto vem trabalhar com esse público em vulnerabilidade, quando a gente olha a oportunidade que a tecnologia traz sob o ponto de vista de absorver pessoas para o mercado de trabalho. E quando a gente olha o que realmente já aconteceu até agora em questões de inclusão, a gente vê que a gente ainda tem um desafio muito grande para a gente trabalhar juntos. Então, a gente deu uma olhada no material que a Preta Hub fez, né, sobre quem coda nesse país, né? E aí, quando a gente vê os dados, a gente vê que hoje o setor de tecnologia ele ainda é mais branco, menos mulheres, menos pessoas com deficiência, menos outros grupos subrepresentados, seja o negro, seja a pessoa com deficiência e todos os outros grupos subrepresentados, mas com uma oportunidade gigante da gente fazer essa virada, né? Então, nos nossos projetos que a gente tem apoiado, a gente tem tentado, né, que as organizações consigam também trazer um pouco mais dessa inclusão, dessa diversidade. Sabemos que a gente tem dificuldades estruturais, às vezes, para fazer essa inclusão, mas é um desafio que a gente queria compartilhar com todos vocês aqui, que estão, né, nessa mesma jornada de melhorar o mercado de tecnologia, de trazer inovação para o mercado de tecnologia, e essa é uma inovação certamente social que a gente precisa construir
juntos dentro da tecnologia. Hoje a gente tem 9 projetos apoiados especificamente dentro da área de tecnologia, além da iOS e Generation, que vão se apresentar aqui. A gente tem 2 outros projetos, que é Programadores do Amanhã, e 3 outros, na verdade, um em Curitiba, um em Natal. Todos são organizações sociais que se dedicam hoje a formar pessoas em tecnologia e fazer essa transição para o mercado de trabalho. E vimos uma oportunidade dentro da própria Localiza. A Lorena está ali, é uma das... Levanta a mão aí, Lorena. É uma das fomentadoras de criar um programa de conexão entre mulheres que trabalham dentro do Localiza Labs e alunos de escola pública. Ele acontece hoje em Belo Horizonte. A gente está no 2º módulo dele, a ideia é criar outros módulos, mas as profissionais que estão no dia a dia da empresa, elas chamam a turma da escola pública para compartilhar com elas o aprendizado de formação, o aprendizado, além da formação, a parte de soft skills também. E, somando nesse bate-papo inicial, o que a gente também perguntou para as empresas que potencialmente poderiam contratar um jovem em vulnerabilidade formado num projeto social ou por outras iniciativas, né? Não é todo o Estado que tem oportunidade de ter uma iniciativa como Porto Digital, então outros a gente trabalha, as organizações sociais às vezes estão muito sozinhas nesse trabalho de fomentar a formação em tecnologia. Qual é a dificuldade de absorver? E aí a gente encontra algumas respostas, mas às vezes a gente está formando júnior e a empresa já está precisando de um sênior ou de um mais intermediário, então a gente vê aí que uma questão de aceleração talvez comece a se tornar um ponto importante, mas vimos também que as questões comportamentais e cognitivas e socioemocionais, elas respondem por quase 50% do abandono de um jovem em vulnerabilidade que entra no mercado, ou para ele nem entrar. Então, junto com toda a formação técnica, a gente começa a ver que essas outras habilidades também precisam ser trabalhadas aí, né? Então, a gente vem nesse início, a gente é um instituto que está começando, né? E começando com muito cuidado de escutar. Então, esse convite aqui hoje é muito para colocar esse desafio, como a gente coloca na nossa agenda a transformação social por meio da tecnologia e ouvir, né, o que vocês encontram no dia a dia, o que vocês veem, né, de oportunidades e de dificuldades para a gente, aos poucos, ir incorporando. E, claro, né, aqui tem uma pequena parcela de união de pessoas que trabalham por esse fim, que a gente possa potencializar aí as nossas iniciativas. Eu queria chamar aqui a Poliana e a Tereza, só para contar um pouquinho para a gente do trabalho específico, como parceiros nossos que estão aqui, né, no local já trabalhando com seus próprios projetos, contar um pouquinho, né, da iOS, da Generation, de vocês também, para a gente continuar. Tudo bem? Prazer, tá bom, Tereza? Tudo bom. Tudo bem. Vamos começar aqui a Tereza, que está do meu lado. Tem um ar forte aqui, Tereza. Se quiser, você fica à vontade. Deixa eu só me posicionar. Não sei se eu vou trabalhar. Mas conta para a gente um pouquinho, né, como é que vocês, quem é a organização e como é que vocês chegam em Recife e o que vocês estão fazendo aqui já no momento. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Enfim, o Instituto Localiza é nosso grande parceiro desde o ano passado, do finalzinho do ano passado ao início desse ano. Fico muito feliz, assim, acho que eu sou bem suspeita para falar, porque eu sou de Recife, então eu fiquei bem feliz em saber que o Labs ia chegar aqui também, por já ter acompanhado aí de perto o Instituto Localiza. Quando eu soube que o Labs ia chegar aqui, fiquei bem contente. Então, vim aqui representar a Generation, todo o time da Generation, né, que tem um escritório em São Paulo, mas a gente também está fazendo atuação por aqui. Principalmente a Adriana Carvalho, que é a nossa CEO, que não pode estar presente aqui hoje, mas mandou um grande abraço para todo mundo e ficou triste porque perdeu essa viagem para Recife.
mas eu estou aqui representando e contar um pouquinho da Generation, né? A Generation é um programa global de educação para o emprego. Ela foi criada em 2015 pela consultoria McKinsey, que fez uma pesquisa para entender a inserção de jovens no mercado de trabalho. Então, desde 2015 até agora, a gente está presente em 16 países. Aqui no Brasil, a Generation começou há 3 anos atrás, dentro do mercado de tecnologia, porque quando a gente foi entender qual que era o grande gap ali do mercado, o que é que a gente poderia apoiar para trabalhar a produção inclusiva de jovens, a gente entendeu que o mercado de tecnologia era realmente um mercado que vocês sabem mais do que ninguém, que estava precisando ali fazer uma inserção produtiva dos jovens. Então, a Generation ela cria programas de curta duração para alocar os jovens no mercado de trabalho. Hoje a gente já formou aí mais de 2.300 jovens, então mensalmente esse número vem mudando, a gente está formando cerca de 100 desenvolvedores por mês, nas linguagens de programação Java Full Stack Junior, desenvolvedor .NET e mobile Android. Tudo isso é possível graças a parceiros e a empregadores que entendem a necessidade de inserção do mercado de trabalho desses jovens nesses cargos de entrada, né? A gente forma profissionais júniores, então eles entram nas vagas das organizações como porta de entrada. E, em parceria com o Instituto Localiza, aqui em Recife, a gente lançou 2 turmas, né? A primeira se formou há 2 semanas atrás, fico muito feliz em falar isso. É uma turma super engajada, que vem aí com 70% de mulheres e está aí começando, a gente já soube que tiveram os primeiros jovens que já estão empregados aqui no mercado em Recife. E a segunda turma começou semana passada e foi uma surpresa para a gente. É a primeira turma exclusiva de mulheres da Generation em Recife. Então, é uma turma 100% formada por mulheres de diversos, com suas diversidades, e a gente está bem empolgado em dividir isso com vocês aqui e ansiosos para ver também essa turma formada. Obrigada, Tereza. E lá no IOS? Bom, também agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Tudo isso é muito empolgante para a gente, né? Trabalhar com as juventudes em situação de vulnerabilidade, estar aqui em Recife e fazer parte disso tudo. Muito obrigada. O Instituto ele tem 24 anos, a gente nasceu aqui no Brasil mesmo, e a gente nasceu de dentro da TOTUS, que é uma empresa de software, né, de gestão. Então, começou ali com voluntários da TOTUS para fazer esse trabalho social, e foi crescendo, e hoje a gente já é independente, é um OCIP. E o Instituto oferece formação profissional para jovens de 15 a 29 anos, uma formação profissional baseada em tecnologia. Então, a gente tem diversos cursos, né? E, para além dessa parte técnica, a gente oferece também, sempre aliado ali, uma formação que a gente chama de extensão. Então, a gente tem um reforço de português, matemática, a gente trabalha também bastante o comportamental dos jovens, então a gente trabalha soft skills também, porque o nosso interesse é que a gente prepare realmente esse jovem para o mercado de trabalho, né? E a gente tinha esse interesse de vir aqui para o Nordeste. A gente já estava fazendo um estudo, um diagnóstico de onde seria interessante atuar. Então, Recife, eu já estava fazendo esse diagnóstico aqui de Recife. E, quando veio o edital do Instituto Localiza, caiu como uma luva, assim, e a gente participou. E, quando a gente ganhou, foi maravilhoso, porque já estava no nosso radar essa atuação. E é isso. Então, a gente já está rodando, né, as turmas. A primeira turma aqui em Recife é de fluência digital. No segundo semestre, a gente vai fazer a de desenvolvimento web. Aí eles vão ter aulas de programação. E a primeira turma, as primeiras turmas são 80 jovens. Eles vão se formar agora. Está marcado já a apresentação do TCC, né, que eles fazem um TCC para se formar.
e depois vai ter a entrega dos certificados agora em julho. E é isso, a gente também já está recebendo propostas de empresas, então a gente está com expectativa bem alta assim, da empregabilidade desses jovens começar já antes deles se formarem. Está tudo dando muito certo e a gente está muito feliz com a atuação. Muito bom, gente. A gente fica muito feliz de não só de apoiar esses 9 projetos, mas estar chegando aqui para nos conectar com outras iniciativas que a gente sabe que acontecem, né, no território. Além, né, como eu comentei, além do desejo do jovem de ter um emprego na área de tecnologia, a gente viu uma mudança de comportamento, uma pesquisa da iLocomotiva, que faz muita pesquisa com o público em vulnerabilidade, de que o jovem de hoje ele também quer muito empreender. Então, às vezes, a gente pensar na tecnologia não só como um fim, mas a tecnologia como um meio. Esse jovem ele quer empreender e muitos deles querem empreender na própria comunidade, com um olhar de o que eles podem ajudar no próprio desenvolvimento da comunidade, que é muito legal. E todas essas ideias de empreendedorismo também passam pela base tecnológica. Então, independente, como eu comentei com vocês, a gente tem esse olhar de pensar num círculo virtuoso, onde alunos formados nesses programas possam eventualmente estar aqui no Labs também, né, e em outras empresas. Mas, além disso, de que forma a gente pode ajudar que esses jovens coloquem o seu sonho de empreendedorismo, a sua veia empreendedora, para rodar, né? E a gente sabe que aqui em Recife é um lugar particularmente privilegiado de ideias, de cultura e de pessoas que estão pensando esse ecossistema da tecnologia. Então, o que eu queria agora era ouvir vocês, deixar a palavra aberta para cada um de vocês que estão aqui, contar um pouquinho para a gente onde vocês se localizam nisso, os desafios que vocês têm enfrentado e as oportunidades que vocês têm visto. Quem quer começar a contar para a gente? Vem cá. Se ninguém for falar nada, eu posso convidar, gente? Você vem cá. É Ana, né, Ana? Vem cá, Ana. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês. Tudo que vocês falaram, eu tomei essa iniciativa de vir primeiro, porque tudo que vocês falaram conecta muito com o que a gente faz. Primeiro porque, me apresentando, né, eu sou fundadora de uma startup chamada Happen, que é focada no desenvolvimento de soft skills. Inclusive, a Happen nasceu de um projeto de inovação aberta do Porto Digital, junto com o Sebrae Pernambuco, que também tem essa veia de desenvolvimento empreendedor e tudo mais. E aí o que a gente faz se conecta muito com isso, porque é um grande apelo, né, um grande propósito da Quark é justamente atuar nessa formação tecnológica de alunos. Inclusive, a gente já atua hoje com várias empresas, enfim, vários programas de formação de desenvolvedores, e aí a gente entra com esse braço de desenvolvimento de soft skills. E a gente acha e acredita que isso é super importante, porque se você for em qualquer parque tecnológico do Brasil, né, a gente, graças a Deus, aqui em Recife tem um Porto, que é um super parque, uma super referência, mas em qualquer parque do Brasil vocês vão ver que a falta de demanda tecnológica, né, esse apagão tecnológico, como a gente chama, é uma realidade em todos os parques. Então, a formação de pessoas, inclusive ter isso como uma ferramenta de transformação social, né, de muitas vezes pegar aquele jovem que não vê muita perspectiva de futuro e conseguir dar uma capacitação para ele, que faz muito sentido, né, que é uma coisa que está muito em voga no panorama hoje de inovação e tecnologia, é muito o que a gente quer fazer, muito o que a gente se propõe. Então, isso é um pouco do que eu faço, esses são os pontos aí que a gente pode construir de alguma forma. Além da Happn, eu também represento a Manguezal, que é a comunidade de startups aqui de Recife. Então, quem aqui trabalhar com inovação, com tecnologia e quiser se aproximar mais do ecossistema que a gente tem aqui, estou super aberta para a gente bater um papo e trocar figurinha sobre isso. Ana, e nessa jornada, o que você enxerga como maior desafios que vocês têm? Onde é que estão? Onde é que falta preencher algum espaço para isso ir mais à frente? Uma coisa que a gente sente muito, assim, como dor, principalmente se a gente fala de alguns recortes sociais específicos, é mostrar para o jovem que ele é capaz daquilo ali, sabe? Muitas vezes a gente tem ferramentas e tem programas, né, e tem ali os braços para fazer acontecer, mas às vezes até o jovem está numa condição de que ele não enxerga que ele é capaz daquilo ali. Então, dar esse estímulo, né, nesse booster, até de autoestima mesmo, de que ele pode, de que ele consegue, é super importante. A gente enxerga muito isso fazendo com
com exemplos, né? A gente fala muito sobre representatividade, aí quando a gente tem, no caso de vocês, por exemplo, uma turma que foi formada, que tem vários cases de sucesso, e uma pessoa que estava lá, meio moadinho, conseguiu se formar e conseguiu um emprego, isso é muito estimulante, né? Para outros jovens olharem aquilo ali e, caramba, eu consigo chegar lá. Então, eu acho que esse ponto, assim, de mostrar para o jovem que ele é capaz, que tem essas oportunidades e que ele pode ir lá, pode correr atrás disso, é um desafio que a gente tenta vencer todos os dias. Então, isso, quem sabe, ó, os colaboradores do Localiza Labs aí, que devem ter boas histórias para contar, Exato. que possam ajudar a inspirar e dizer para esses jovens que podem, né? Exato. Pode ser aí um bom começo para match. essa turma que está aqui localmente também, Show, né, Ana? perfeito. Exato. Ah, muito bom, obrigada. Nada. Oba. Aí vem todo mundo. Agora já vem em dupla, ó, já ficou animado. Bom dia. Agradecer imensamente primeiro o convite por estar aqui. A gente sabe que esse ambiente ele é necessário, né? Vou apresentar eu e Karina e aí a gente vai poder falar um pouco mais. Eu e Karina, a gente representa aqui o Women Who Code, né? Estou aqui vestindo a camisa, né? Realmente. É uma organização global, né? A gente está em mais de 120 países, tem 250 mil membros, né? E mais que isso, né? Espalhados aí pelo mundo todo. Mas em Recife a gente atua desde 2013. A gente começou a conversar no finalzinho de 2012, começou a fazer os primeiros eventos em 2013. E tudo que tem sido falado aqui, eu estava até conversando com ela logo mais cedo, que também vai de acordo com o trabalho que a gente faz, né, com o nosso objetivo, que é não só formar, não é só compartilhar conhecimento, mas é principalmente encaminhar, né, essas meninas. A gente trabalha, né, com formação de mulheres, né, o nosso grupo, né, o Women Who Code, é voltado para mulheres, porque eu acho que não precisa repetir na área de tecnologia, né? A gente conhece o cenário, a gente precisa incentivar a participação feminina. Então, a gente tem muita participação masculina como professores, como mentores, a gente recebe bem os rapazes, mas a gente procura sempre, né, exaltar as mulheres para que elas se sintam nessa posição e elas consigam não só se formar, adquirir conhecimento, mas que elas também se permitam concorrer a posições de liderança. Então, a gente tem um papel por trás do soft skill, como a Ana falou, que é muito importante, né? A gente tem a formação técnica, mas a gente também busca encorajar para que elas busquem essa posição de destaque, para que elas assumam uma posição de liderança. Então, é muito importante parcerias para formações técnicas, para formações de soft skills, como a Ana falou, e também buscando não só essa empregabilidade, mas também com que ela, se já for uma profissional da área, queira se desenvolver naquela área que ela está atuando. Então, a gente trabalha de jovens que estão ingressando agora na área de tecnologia, né? Então, trazendo mais meninas para a TI, mas a gente também trabalha com outro público que já está na área, que já é formado e que está procurando se desenvolver. Né? A gente fala com muita gente que participa do processo de migração de carreira, né? Transição de carreira, está na área de tecnologias, mas às vezes não está muito satisfeita. Sou desenvolvedora, quero ir para a UI. Estava conversando com Thalita ainda há pouco ali, que trouxe a primeira coisa que ela falou quando encontrou a gente foi, né, gente, o Women Who Code mudou a minha vida. A gente enche os olhos de lágrima e fica feliz em ouvir esse tipo de depoimento, porque são pessoas que a gente, às vezes, nem conhece tanto esse alcance, né? Mas que toca ali um pouco, né? Traz aquela motivação. Então, a gente quer criar um ambiente não só de estudo, não é um ambiente só de conhecimento, mas é um ambiente principalmente de segurança, né? De acolhimento, para que a gente desenvolva, né, essa capacidade, né, das meninas se sentirem parte desse local, né? Parte desse lugar, né? Que é a tecnologia, seja onde ela estiver, né? Recife, no Brasil ou no mundo. E por ser uma organização global, a gente tem esse acesso com outras mulheres de outros países. Então, a organização ela tem lá um job board que qualquer mulher de qualquer país pode participar, pode aplicar para a vaga.
E também essa troca, esse intercâmbio, né? Então, essa semana eu tive a oportunidade de participar de um hackathon global da comunidade. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma canadense, uma indiana e uma menina do Nepal. Então, assim, foi uma oportunidade muito bacana de a gente poder praticar o inglês também, dentro da comunidade. A gente faz isso também, grupo de inglês, grupo de tecnologia, então a gente vai sempre buscando parceiros, né? A gente depende de parceiros, né? Aí, falando, né, especificamente a oportunidade de chegar em novos editais, né, novas oportunidades que a gente possa também participar para executar as nossas ações em parceria aqui, né, são sempre muito bem-vindas, né? Porque a gente depende disso. A gente atua, como eu falei, nas diversas áreas, mas sempre traz algum parceiro, alguma empresa que vai apoiar, né, num projeto específico, né? A última turma que a gente fez do Women Dev Projects, que teve uma trilha de formação técnica em desenvolvimento web, mais soft skills, e no final também teve um trabalho, né, onde a gente adotou organizações sociais, né, os TCCs, digamos assim, das meninas, eles eram para desenvolver softwares para outras organizações sociais. Então, a gente também estimula esse apoio, né, essa troca, essa devolução, né, para a comunidade, né? Então, eu estou recebendo, mas eu também estou ajudando ali uma outra organização que precisa de um apoio, de um sistema de TI. Então, a gente sempre tenta vincular isso. A gente fez esse projeto em parceria com o César, né, mas a gente está buscando agora outros parceiros para executar as novas turmas, né, do Women Dev Projects, que é um projeto, que é o último projeto que a gente tem trabalhado, além dos grupos de estudos que aí seguem, né, ao longo do ano todo, né? Muito bom. Ouvindo vocês e a Ana, né, o que a Ana falou antes, a gente teve, na nossa experiência lá da turma do Labs com alunos de escola pública, o que a gente percebeu é que elas tinham receio de se inscrever no programa e não dar conta. Vencida essa etapa, o receio é outro. E aí eu penso também que pode ser interessante vocês também que trabalham aí na elevação do nível, né, das mulheres na tecnologia, programas estruturados de mentoria para acompanhar essas mulheres com profissionais das próprias empresas também, para a gente tentar, né, segurar e fazê-las crescer também, né? Exatamente. Pode. Só sobre essa ideia da Alessandra, programa de mentoria, a gente faz esse trabalho de voluntariado corporativo com as empresas. Na fase final, ali, quando os jovens estão terminando o Bootcamp da Generation, ali no último mês, e o início que a gente chama da jornada de empregabilidade, né? Porque a gente acompanha os jovens após a formação também para entender como eles estão procurando as vagas de emprego, saber treinar entrevista, currículo. Então, a gente convida também, então fica aqui o meu convite para quem trabalha na Localiza, quem está aqui no Labs hoje, para participar do programa de mentoria da Generation, que é o nosso voluntariado corporativo. E aí você tem a oportunidade de conhecer de perto nossos jovens e acompanhar ali aquela trajetória em que eles estão descobrindo, enfrentando os desafios da busca pela primeira oportunidade, muitas vezes. Então, eles ficam super na expectativa, né? Porque, assim, pronto, agora que eu estava aqui imerso num bootcamp, estudando todos os dias, eu tinha um ritmo todo certinho. Então, quando termina, eles ficam na expectativa. E agora? Será que é amanhã que minha vaga vai chegar? Então, a gente trabalha muito soft skills também com os nossos jovens, né? A gente tem um acompanhamento aí de psicólogas e assistentes sociais que ficam junto dentro da turma, junto com os leads, né, que vão tocar ali e treinar na parte mais técnica também, mas eles têm sempre esse acompanhamento. E a gente sabe que o mercado de trabalho ele contrata pelo desenvolvimento técnico, né, da pessoa, mas também demite muito por soft skills. Então, estava todo mundo comentando sobre isso e, realmente, assim, a gente sabe que soft skills é necessário desenvolver e a gente também tem essa grande preocupação com isso. Eu queria só pontuar uma observação. Como esses trabalhos se conectam. Como esses trabalhos se conectam. Ainda ontem conversávamos, né, Alessandra, sobre a importância não só de termos frentes de inclusão, de diversidade nas empresas, mas principalmente o trabalho de base. E aí o desafio que a Ana colocou de mostrar para um jovem, por exemplo, de periferia, que ele pode sonhar diferente, que ele pode sonhar um pouco mais. A gente até estava comentando exatamente sobre isso.
E como eu vejo a legitimidade nesse desafio. E aí você vem, faz esse trabalho, ajuda o jovem a sonhar um pouco mais. Alguns outros grupos entram na formação básica para que ele consiga ser inserido no mercado, e de repente vem um outro grupo e trabalha também o reforço para que ele ganhe, como a gente diz no mundo de tecnologia, ganhe musculatura, né, para ter mais competitividade. Então, assim, acho fabuloso. Só queria deixar esse elogio e mostrar como as coisas se conectam. Achei fantástico isso, gente. É um problema muito complexo, né? A gente precisa trabalhar em rede, um complementa o outro. A gente vai sempre trocando. Eu já estava ouvindo aqui o que as meninas estavam falando, daqui a pouco eu vou lá saber mais. E aí a gente vai entendendo, porque precisamos de muitas mãos, realmente, para a gente dar conta desse gap aí que a gente tem. Como fazia antigamente, trocar cartão, né? Cartão. A Karina trouxe uns até, vai distribuir daqui a pouco. A gente não está sozinho, né? E é importante saber disso, né? Que a gente tem outras grandes, né, organizações, parcerias aí para trabalhar, né? Levantar, carregar esse piano, como costumam dizer, né? Então, todo mundo carregando um pouquinho, a gente chega lá. Pegando a deixa sobre o que ela falou de desafios, né? Eu queria falar também que o desafio é o que nos move, né? A gente, às vezes, se vê reinventando, né? Eita, e agora? Aparece uma oportunidade... a gente vai fazer, a gente tem condições de fazer, será que eu dou conta? Né? Vinha aquela pergunta, será que eu vou me meter aí mesmo nesse caminho? Será que eu vou conseguir finalizar? E, às vezes, a gente se vê nessa posição também. Né? Chegou um desafio uma época com a gente, foi até com a Adriana Carvalho, na época estava na ONU Mulheres, e aí chegou para a gente um desafio de liderar uma equipe de mulheres para desenvolver o software da plataforma UNA. Eu não sei se vocês conhecem, mas a plataforma UNA é uma plataforma chancelada pela ONU Mulheres, em que ela reúne todas as organizações que trabalham com empoderamento feminino em alguma área. Não é só TI, né? Então tem organização social de todas as naturezas que se cadastram ali. E a ideia da plataforma é mapear justamente quais são essas organizações e como elas colaboram entre si. Então, também tentando criar um repositório para você buscar se você tem a necessidade de algum trabalho, talvez tenha alguma organização na tua cidade, ali do teu lado, próximo de ti, que está fazendo esse trabalho. E aí, na época, quando ela chegou com esse desafio, junto com Tiana, da Humanity Foundation, aí para a gente foi uma luta, assim, porque nós não éramos uma fábrica de software. Aí a gente, nós trabalhamos com educação, com formação de pessoas, nós não somos uma fábrica de software. Mas mas a gente quer um apoio de vocês para que a gente tenha, de fato, um time de mulheres. Aí eu levei para dentro da universidade, né, chamamos outra parceria. Eu também sou professora da UFRPE, aqui em Recife, e aí eu acabei levando o projeto para dentro da universidade e a gente conseguiu executar esse projeto lá, né, com todas essas parceiras. Hoje o software está no ar, né, está funcionando, e aí a gente pôde participar da construção desse projeto. Então, são coisas, né, que, às vezes, a gente vai se reinventando à medida que chega o desafio. A gente fica com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Né? É uma forma também da gente encorajar as meninas, dizer, chegou isso aqui, e aí, vamos fazer? E aí também conseguir dar uma oportunidade, né, de ter um projeto como esse no portfólio, né, foi muito interessante também para o time que trabalhou na época. Elas se sentem muito mais confiantes no mercado, entendeu? Então, essa experiência de participar desse projeto, junto com a ONU Mulheres, foi muito interessante, porque a gente sentiu aquela confiança. Então, eu participei, eu coloquei em prática os conhecimentos, então agora eu me sinto confiante para aplicar para uma vaga. Eu tenho um portfólio. Então, isso é muito legal. Muito bom, gente. Obrigada por compartilhar com a gente. Né? Quem mais quer contar um pouquinho para a gente, que está aqui? Pronto. Bom dia, gente. Obrigada. Primeiramente, obrigada por estar aqui. Eu sou Thalita. Vim a convite de Lorena, que me achou no LinkedIn. Né? Eu já estou em casa, conheço muita gente aqui, então vi várias caras conhecidas. Um pouquinho mais para cá, agora. Várias caras conhecidas, então já participei da Woman Who Code como início de carreira. Já também estive ali com o Otacílio, que a gente já liderou algumas comunidades dentro do Recife. Já fui mentorada por Rodrigo, que está lá atrás. Né? Então, ele me pegou no meio da faculdade e fez, olha, vamos trilhar aqui um caminho, vamos que vamos. Já conheço bastante o ecossistema de Recife. Né? E conheço a Ana também, vi a Ana fundando a Happn dentro do Porto Digital. Trabalhei no Porto Digital, no núcleo de gestão do Porto Digital. E eu acho que vocês estão se inserindo não numa cidade, vocês estão se inserindo dentro de um ecossistema.
Né? Quando a gente fala muito do Porto Digital, a gente fala de ecossistema. E para um ecossistema funcionar, ele precisa de diversidade, ele precisa expandir os horizontes. Né? A gente fala de jovens, a gente fala de mulheres, a gente fala de diversidade como um todo. Né? Então, escutar muito o que a comunidade de Recife ela é muito viva dentro, ela é muito presente. Né? Você não precisa de muito esforço para chegar e para conversar e para entender a dor e ver como é que a gente consegue, de fato, resolver um problema, como é que as empresas elas nascem. Tanto é que a gente tem um polo de novas empresas, de novas startups surgindo. Né? A gente tinha uma média de... Isso antes de pandemia, né? A pandemia ela mudou muita coisa. E a gente conseguiu alavancar muita coisa também dentro da pandemia, mas a gente tinha uma média de 100 startups surgindo durante o ano. Né? Todos os anos ali o Porto incentivando de gente, vamos pensar em ideias, vamos ver como resolvemos, vamos ver como a gente deixa a cidade mais inteligente. Né? Hoje eu sou estrategista, eu sou formada em ciência da computação, né? Trabalhei por muito tempo com a internet das coisas. Hoje eu estou trabalhando na Log, né? Que é a transportadora, e estou lá atuando como estrategista na parte de automação. Mas eu passei muito por essa coisa do ecossistema, eu trouxe muito essa raiz. Né? Durante o ano de 2019, enquanto eu estava dentro do Núcleo de Gestão do Porto Digital, eu fundei uma comunidade que era chamada Porto Mais, que era uma comunidade para inserção de pessoas LGBTIA+, dentro do mercado de tecnologia. Então, a gente começa a falar de recortes aqui, a gente vê a Ana falando de jovens, a Woma Rucode falando de mulheres, eu falando de pessoas LGBTs dentro do mercado de trabalho. Né? E aí a gente trabalha... Eu, com 4 amigos meus, a gente... Poxa, será que só tem a gente que é LGBT dentro dessa cidade, dentro desse ecossistema? O que é que está acontecendo? Que a gente não sabe quem são as pessoas que existem aqui dentro. Se a gente quiser chamar para uma palestra, a gente não sabe quem chamar. Então, essa inquietação gerou na gente de, poxa, vamos pensar, vamos começar a estruturar isso aqui. E aí, não, vamos fazer um dia, a gente pega um dia aqui do Porto, a gente pega um auditório, a gente faz uma série de falas com pessoas. De um dia virou 3 dias de evento. Um evento que era para ser meetups e palestras virou um evento de capacitação, sensibilização e conexão de pessoas, onde a gente trouxe as pessoas, de fato, que precisavam estar ali, que precisavam ser capacitadas, por pessoas que também eram LGBT. Né? Então, para a gente gerar essa troca de, poxa, eu posso chegar onde aquela pessoa está, eu posso, naquele momento, um dia na minha vida, se eu me dedicar, eu posso estar ali, no lugar daquela pessoa. A gente trouxe as empresas, porque não adiantava nada a gente capacitar essas pessoas, e as empresas não estarem abertas para recebê-las, e incentivou já os negócios que já existiam. Então, você consegue ver que Recife, Pernambuco, ele é muito plural, ele tem muito o que se explorar, ele tem muito, né, o que se trabalhar, mas que é uma coisa que é você riscar um fósforo e ele acender uma fogueira. Então, fico muito feliz de ver a Localiza, fico muito feliz de ouvir as falas, fico muito feliz de rever as pessoas, depois de 2 anos que a gente não se via. Né? Fico muito feliz de estar de volta no evento, mas de ver esse propósito ser levado para frente, de ver empresas cada vez mais querendo oxigenar esse tesouro que a gente tem aqui, porque a gente tem pessoas que são tesouro. Quando a gente fala disso dos jovens, né, a gente tem muitos jovens, a gente tem muitas faculdades de tecnologia, os jovens estão o tempo todo querendo ingressar. E hoje a gente começa a ver, e isso muito por conta do Porto Digital, que cada vez mais jovens eles querem entrar. Então, cada vez mais mulheres, cada vez mais meninas, cada vez mais meninos que estão no colégio, que fazem, poxa, eu enxergo nisso uma capacidade... Porque antigamente a tecnologia era um fim, e hoje as pessoas começam, de fato, a entender que ela é um meio. Quando você falou isso, eu me senti, poxa, eu estou contemplada nessa fala, porque é sobre isso. E eu vejo jovens hoje dizendo, Thalita, eu estou no ensino médio, o que é que eu não sei, eu não tive a oportunidade de conhecer, o que é que eu posso provar desse universo? Poxa, hoje antigamente a gente tinha ciência da computação e sistemas, e engenharia da computação. Hoje a gente tem designer, hoje a gente tem áreas da faculdade que são muito mais específicas. Então eu tenho gestão da informação, eu tenho algumas outras coisas ali que vão sendo agrupadas e que é muito mais fácil, que é muito mais específico, e eles vão ficando encantados, eles estão indo atrás. Então o mercado aqui ele vai ser cada vez mais aquecido, porque o jovem aqui ele já vê a perspectiva de, poxa, eu posso
ingressar nisso aqui. Que foi, por exemplo, eu, quando tinha 14 anos, eu mexia no computador, mas eu não fazia ideia que eu podia ser cientista da computação. Tanto é que antes eu fiz engenharia química. E depois que eu cheguei na faculdade, eu fiz, poxa, eu posso, de fato, ingressar no mercado de tecnologia. Então, vocês estão num ponto muito bom e parabéns por isso. Estou disponível para a gente conversar depois, para a gente trocar ideias. Contem comigo aí para acelerar esse processo. Muito bem, muito obrigada. Né? Eu, ouvindo essa fala também, me vem também uma inquietação se a gente tem algum recado para as empresas. Né? Hoje, quando a gente quer fazer esse desafio da inclusão no mercado produtivo, será que a forma que as empresas recebem esses currículos e recebem esses jovens, a gente precisa mudar alguma coisa, a gente não precisa mudar nada? Né? O processo de recrutamento ele poderia... enfim, né, também ser inovado para a gente receber melhor esse público, né, é uma outra inquietação que me vem. Né? Mas vamos ouvir mais. Né? A gente está com o pessoal do Porto Digital, o pessoal da Umbi, que a gente quer ouvir também. E pessoal, bom, agora eu gostei. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu queria até pegar o teu gancho, Ali, que a gente estava comentando ali agora há pouco. Eu sou a Marília Cruz, eu sou da Meta. A Meta é uma empresa, uma consultoria de tecnologia. E o nosso maior desafio, além de formar profissionais de tecnologia, é selecionar os profissionais. Né? Então, a Meta ela acredita muito na formação de profissionais. E a gente tem um programa muito forte de capacitar profissionais, mas também de formar profissionais a buscar esses profissionais. Ou seja, ter uma linha de tech recruiters capacitados para buscar esses profissionais. Eu sou a gerente de alocação, gerente de recrutamento e seleção da Meta. Nós temos hoje uma turma de formação que está aí já num trajeto de formação dentro da Meta, completando aí quase um ano. E a gente teve aí um sucesso em 2021 de contratar mais de 2.000 profissionais nos nossos projetos. Nós temos projetos fixos, projetos de longo prazo, de tempo determinado, né? E a gente tem esse desafio de buscar profissionais para buscar outros profissionais de tecnologia. E a gente tem aí, dentro da Meta, uma sede em Recanto Maestro, que é uma cidade bem pequenininha lá no Rio Grande do Sul. E essa cidade do Rio Grande do Sul, que é o Recanto Maestro, a única oportunidade dos jovens é a agricultura. Então, a gente leva a tecnologia para eles, né? E boa parte dos nossos profissionais vem dessas cidades pequenas, e eles se sentem muito valorizados e a gente acaba criando neles o sentimento de pertencimento. Como a gente está com o mercado hoje muito, muito caótico, muito aquecido, a gente tem não só a Meta, mas eu vejo que muitas empresas têm o problema de turnover, e a gente consegue ter esses profissionais porque eles têm o sentimento de pertencimento da Meta. Então, queria muito ter pego esse gancho teu, Ali, de dizer que a gente tem esse programa de formação que é tão importante quanto ter esses profissionais de tecnologia nos nossos projetos. E eu queria falar também, eu faço parte do time comercial da Meta e, como a Marília falou, o turnover hoje é uma grande dor da empresa. E pensando nisso, a gente tem também um programa de aceleração de carreira de profissionais de tecnologia dentro da empresa, onde a gente conta com parcerias com diversas instituições de educação, faculdades, enfim, instituições de ensino mesmo, onde a gente consegue promover a entrada desses profissionais no mercado de tecnologia, dentro de projetos dentro da empresa, e isso faz com que o senso de pertencimento deles cresça muito. Então, a gente consegue desenvolver aqueles profissionais dentro da empresa, ingressar ele em projetos dentro da empresa e fazer com que eles se sintam, de fato, parte da Meta e não só do cliente. E isso faz com que a gente consiga reter esse profissional, esse talento com a gente para atuar e ter um desenvolvimento exponencial junto com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês falam que no turnover é alto, o que vocês já conseguiram identificar o que faz com que esse turnover seja alto? Com certeza. A gente percebe hoje com a questão da pandemia a atuação home office, né? Então, a gente, além de ter o problema de mercado dentro do Brasil, mercado fora. Então, eu tenho muitos profissionais de fora recebendo propostas de empresas de fora para ganhar em dólar, para ganhar em euro, e a gente acaba não conseguindo manter o budget com esses profissionais. Então,
essa oportunidade para fora aumentou muito, e aí acaba brilhando os olhos dos nossos profissionais e a gente acaba perdendo para empresas de fora. Imagina que o público do Brasil ainda não fala línguas, né, como uma coisa normal. Se falasse, a gente estaria numa situação de apagão tecnológico, talvez pior ainda, né? Mais um ponto de atenção aí para a gente pensar. E pensando também em toda essa parte de turnover, a empresa tem um programa de formação de liderança, para que os líderes sejam capacitados para que a gente consiga reter esses profissionais dentro da empresa, e não só pensando na parte financeira deles, mas também de como ajudá-los a evoluir dentro da empresa, dentro dos projetos que eles estão, não só pensando em projetos fora do Brasil ou questão de remuneração também. Muito bom. Obrigada, gente. Imagina, Parabéns aí pela trajetória. Quem vem? Olá, boa tarde, ou bom dia. Agradeço primeiramente o convite de Alessandra. É uma oportunidade muito boa a Fundação BI estar aqui, né, para falar um pouquinho do nosso trabalho. Sou Pauliana Moura, sou designer de produto da Fundação. Trabalho numa áreazinha do Aprendizap, mas antes a gente poderia conhecer um pouco mais sobre a Fundação BI. A gente tem o sonho de promover oportunidades para jovens brasileiros. E nisso a gente tem um super match com a Localiza, o Instituto da Localiza. E aí essas oportunidades elas vão ser promovidas através da educação. Então a gente vai ter duas áreas que a gente trabalha bastante, que é a partir da educação por meio da tecnologia para jovens de educação pública. Então a gente auxilia os professores com as aulas, os jovens com os conteúdos, os educadores responsáveis também para poder manter um conteúdo específico com a BNCC, com o Enem, para poder completar os ensinos do fundamental, do ensino médio, e aí também poder fazer o Enem. E aí outra vertente que a gente trabalha são iniciativas de tecnologia para impacto social. Então a gente vai ter dois programas, duas iniciativas que está em andamento, que é o Potencialize, que são mentorias e treinamentos com o pessoal do Grupo Móvel e do iFood, para poder ajudar em desafios, né, de gestão, de estrutura, de hard skills, soft skills também, para essas organizações, e também o UBLabs, que é uma aceleradora da Fundação BI, também trazendo essa tecnologia, nosso conhecimento, nossa tecnologia mais específica, para poder trabalhar nessas organizações. Boa. E nesse braço de ensinar por meio da tecnologia, a gente tem uma solução chamada Aprendizap, que é desenvolvida dentro da Fundação BI, que é onde eu e a Poliana trabalhamos mais diretamente. E o Aprendizap ele tem o desafio de ser a melhor e mais prática ferramenta digital para o ensino público no Brasil. Recentemente, a gente passou a marca de 500 mil professores e estudantes impactados em todo o Brasil. A gente tem estudante em todos os estados e no Distrito Federal. E esse nome curioso, né, Aprendizap, ele não está aí à toa. Ele veio quando a gente percebeu que o WhatsApp era um canal extremamente difundido aqui no Brasil, e não só em grupos sociais mais privilegiados, mas o WhatsApp já é uma coisa que chegou nas periferias, que chegou no ensino público, que os estudantes têm acesso a isso. Muitas vezes tem iniciativas como o governo de São Paulo, que liberou chips concreto durante a pandemia. O WhatsApp muitas vezes não consome a franquia, e a gente pensou, por que não utilizar esse canal que é tão difundido para ensinar lá dentro também, para dar um auxílio a esses professores, para dar um auxílio a esses estudantes, e casou muito com esse contexto de educação híbrida e educação remota que a gente foi forçado a vivenciar nos últimos 2 anos, né? E aí o Aprendizap nada mais é do que isso. É através do WhatsApp o estudante ele conseguir ter lá reforço escolar, ele conseguir ter lá acesso a aulas que são preparadas por um time de professores da Fundação BI e estão alinhadas com a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum. Além disso, também a gente tem uma plataforma voltada para o professor, onde a gente auxilia esse professor a estar preparando a aula, a estar trazendo um conteúdo mais diversos. E já trazendo um pouco do nosso desafio maior recente enfrentado, foi o novo ensino médio, né, com a proposta de itinerários formativos. Isso é uma ideia até que legal, você trazer mais essa formação técnica ali para o ensino médio,
mas o que a gente tem vivenciado é que no ensino público isso chegou um pouco desestruturado. Muitos dos professores ainda não sabem muito bem como conduzir esses itinerários formativos, como trazer essa formação técnica ali para dentro do ensino médio. E é esse gap que a gente está tentando também resolver, né? Como é que a gente traz formação em tecnologia, em direito humano, em outras áreas aí de economia criativa, ali dentro do ensino médio, dentro dos itinerários formativos. E quando a gente fala de uma plataforma fácil e prática, a gente está falando realmente fácil e prática, por causa dessa desestruturação do ensino público, né? Alguns professores eles não vão ter também tanto know-how, né? Tanta vivência de tecnologia, e também, igualmente, os alunos, né? Muitos dos alunos a gente viu, por isso o WhatsApp, que eles não possuem computador. Então, o WhatsApp, apesar de precisar de um smartphone, ele é realmente uma forma mais acessível para a gente poder alcançar mais jovens aí no Brasil. Muito bom. Obrigada, Aninha. Vocês trazem um pouco desse olhar da tecnologia no meio, né? E é muito bacana. O nosso tempo está encerrando. A Lorena que está querendo aqui já me mandar embora, mas a gente não vai deixar de ouvir. João, se puder vir aqui falar um pouquinho para a gente sobre, né, o Porto, e o que você tem para recomendar para a gente, né, também aqui que estão chegando aqui agora. Bom dia. Recomendação: um bolo de rolo de manhã, um cafezinho. Brincando. Sejam bem-vindos. Obrigado, né, por escolher nossa cidade e por essa iniciativa aqui tão rica, né? Eu não lembro de a gente juntar assim, saber de tantas iniciativas, né? Todas ligadas na área da educação. Então, muito obrigado por juntar-nos, né, num momento tão especial como esse. Chamo-me João Paulo, sou gestor da Escola Técnica Estadual Porto Digital. Escola Técnica desde 2018. A Escola Porto Digital existe desde 2007. E estamos lá no coração do Porto Digital, né, com 2 modalidades: o ensino médio integrado no curso de desenvolvimento de sistemas e o subsequente no horário noturno para quem já concluiu o ensino médio e quer fazer só o curso técnico com a gente, né? Então a gente tem todas essas iniciativas, e aí já adiantando a pergunta, né? Um empecilho, uma barreira a vencer é a questão relacionada à formação, né? A gente briga pela empregabilidade dos nossos estudantes. O estudante está lá naquela expectativa, né? Está fazendo o ensino médio junto com o técnico e querendo trabalhar na área. O que a gente tem percebido é que as empresas, quando lançam essas vagas, há uma inquietação muito grande na gente, né? Porque, assim, a cada 15 dias sai uma matéria dizendo que uma nova empresa aportou no Porto Digital e está oferecendo 350 vagas. E a gente está ali formando estudantes na área e fica assim com o coração apertado, querendo que esse nosso estudante seja esse profissional. E a gente vai ver aquela série de critérios, né, que tem lá. E uma sugestão é que, poxa, as empresas poderiam trabalhar também essa formação, já que cada uma, me parece, trabalha numa linguagem diferente e o nosso estudante sai preparado, sim, né, com conhecimento mais global, mas na parte específica, na linguagem que a empresa trabalha especificamente, ele precisa, sim, aprender, precisa, sim, ser treinado para dar conta daquele serviço naquela. Então, a empresa anuncia, se já tiver mão de obra no mercado com aquela formação, ótimo, mas, se não tiver, seria muito bom se treinar, se adequasse o estudante que sai preparado já com aquela visão mais global do todo. Então, essa Escola Técnica Porto Digital estão todos convidados, né, para a gente se conhecer. Temos um espaço bem legal lá, um auditório, 160 lugares, para a gente fazer também momentos como esse, lá no coração do Porto Digital, né, se conhecer, ver com quem está trabalhando e convidar mais pessoas e tornar isso mais frequente, para que a gente possa fazer essas integrações, né? Então, encerro concluindo assim. Muito obrigado pela iniciativa de juntar-nos mais uma vez. Obrigada, João. Muito bom ouvir. E esse foi só um primeiro momento, né, para a gente conhecer um pouquinho do que já está acontecendo aqui em Recife. A gente sai, né, com algumas mensagens que vocês deixaram. Então, a questão da importância de se trabalhar ainda com os jovens, que eles podem, sim, vir para o mercado de tecnologia, né, na questão dos programas de mentoria que possam ajudar esses grupos que entram nas empresas a vencerem aquele desafio de ir para um ambiente corporativo que talvez, né, eles não estejam tão acostumados ali ainda.
o quão a tecnologia, ela nessa atividade meio, a gente vê a iniciativa do UNBI, hoje a tecnologia assistida para ajudar na área da deficiência, enquanto a gente pode desenvolver dentro dessa área também. E essa questão, esse recado para o time de gente das empresas, né, de que a inclusão não é só na formação, a inclusão é na hora de recrutar também e como a gente pode fazer isso. A gente ouviu, né, estamos aqui para ouvir, né, e pensar de que forma a gente pode ajudar a conectar aí com esses desafios. Então, além do Instituto Localiza, eu compartilho aí a estrutura do Localiza Labs para a gente continuar fazendo essas trocas aí ao longo do tempo. E, para encerrar, eu queria contar uma frase de um educador e filósofo colombiano que eu gosto muito, ele chama José Bernardo Toro. E ele fala o seguinte, que o maior indicador de pobreza é uma sociedade não estar organizada. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir se organizar, somando e potencializando todas essas iniciativas que estão aqui nesse território, mas que têm a oportunidade de levar a gente aí para o Brasil inteiro, a gente vai ser muito poderoso em ajudar no processo de transformação social. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. A gente começa esse bate-papo aqui, é só o começo, e vamos continuar essa jornada junto aí. Muito obrigada, viu, gente?